Olá, meu amigo, minha amiga. O meu nome é Edson Cleves Negre, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 27 de novembro de 2021, nós estamos então fazendo o fechamento do calendário litúrgico da Igreja Católica. Esse itinerário que inicia sempre no primeiro domingo do tempo comum e que não há uma data específica ou fixa, assim como o calendário no seu findar, que é no 34º domingo ou semana do tempo comum, também não há um dia específico para ele ser concluído. Mas é importante nós sabermos que, para a igreja, amanhã é como se nós estivéssemos iniciando o ano, que é o ano litúrgico, o ano C. E nos domingos, em 2022, nós teremos como leitura que irão nos ajudar a pensar, meditar, refletir, o Evangelho de Lucas. É o Evangelho C e o ano é o ano ímpar, e no mesmo tempo nós temos como reflexão a partir deste escritor tão importante para a literatura bíblica. E é importante nós fazermos esse fechamento do calendário e no mesmo tempo abrindo-se para essa novidade que é o tempo comum, ou melhor, o tempo do advento, que é um tempo de novidade. Novidade porque a igreja ela vai trabalhar toda esta preparação para acolher o Jesus que se fez gente, ou o Deus que se fez gente na pessoa de Jesus. E como que nós podemos perceber nos ensinamentos de Jesus coisas simples, básicas, mas bastante significativas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E o texto de hoje, tirado do livro de Daniel, capítulo 7, versículo 15 a 27, e também o Salmo, que é o cântico de Azarias, capítulo 3, versículos de 82 a 87, e a leitura do Evangelho, capítulo 21, versículos 34 a 36. Nós veremos o texto do Evangelho, leremos, que são somente 3 versículos, e depois faremos a nossa reflexão de cada um dos textos sugeridos no dia de hoje. O Evangelho inicia assim: tomem cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vocês, pois esse dia cairá como armadilha sobre todos aqueles que habitam a face de toda a terra. Fiquem atentos e rezem todo o tempo, a fim de terem força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficarem de pé diante do Filho do Homem. 3 versículos, mas suficientes, sem dúvidas, para nós fazermos, podemos dizer assim, muito tempo de reflexão. Porque quando se escolhe um versículo da Bíblia, e se nós tivéssemos assim um tempo para pegar cada um dos versículos e começarmos a detalhar por detrás, fazendo assim uma exegese, uma hermenêutica, nós vemos que este versículo, ele se torna quase que uma frase inesgotável, porque ele vai fazendo ganchos, ou seja, ligações, vai tecendo junto com outros livros da Bíblia. Pode ser do Antigo Testamento, pode ser do Novo Testamento, como que cada versículo costura-se uns com os outros. Ele não é isolado, ele sempre está junto, fazendo links, fazendo conexão com outros versículos, com outras frases bíblicas. É importante, então, meus amigos e amigas, percebermos o que o escritor do livro de Daniel tem para nos dizer nos dias de hoje e naquela época. O que ele quis dizer para aquela época e o que está querendo dizer para o dia de hoje. O escritor, ele dirá então que Daniel buscou uma iluminação divina para compreender o que estava acontecendo e para entender a visão a partir dos 4 animais. O que significa cada um das 4 feras, na verdade, não é animais que o Daniel usa, ele utiliza o termo feras para dizer da brutalidade, da animalidade, no sentido da ação sem coração. Porque falar de animais seria, podemos dizer assim, colocar os animais muito abaixo daquilo que o ser humano é. Mas a fera, ela era uma linguagem utilizada naquela época
para dizer daqueles imperadores, reis ou pessoas que agiam de forma insensível, de forma brutal, bárbara, violenta. Não podemos esquecer que os profetas judeus sempre se inspiraram nas figuras de linguagens, figuras que nos ajudam a entender por intermédio de uma teologia, pedagogia, filosofia, para que aqueles que estavam ouvindo pudessem orientar-se. As 4 feras, é interessante aqui, simbolizam a fúria, a tirania, a impiedade dos que estavam no poder. E geralmente eram nações de outros povos, povos maiores, que impunham a sua cultura em cima do povo judeu. Os babilônicos, os persas, os gregos, os assírios, os romanos. E aí, se nós vamos ver na história do povo de Israel, o povo judeu, ele foi dominado por várias vezes, por vários impérios, por vários séculos. E o pior dos 4, ou melhor, o pior dos 4, podemos dizer, é o Antíoco IV. E o autor vai dizer que são 10 chifres. 10 chifres e ponta o 11º, que é o brutal, que é o tirano, que é o Antíoco IV, dos Seleucidas, que pode ser da denominação dos gregos e também dos próprios assírios. E é importante nós aqui percebermos o quanto que Antíoco representa também o poder tirano, mas também o poder que termina, que se esvai. O poder que por si só, por não saber exercer de uma forma humana e para o ser humano, se termina. Ele mesmo se elimina. Então é importante nós percebermos que o Antíoco, com toda a sua brutalidade, ele impõe a cultura dentro do templo, que é a religião, substitui a religião judaica e coloca a sua cultura. Cultura misturada também com os gregos, com os sírios. E na Bíblia nós vamos encontrar várias vezes a citação, por exemplo, Deus dos exércitos. Deus dos exércitos era simbolizado ao deus assírio e representado muitas vezes pelo rei assírio de nome Assur. Porque os assírios dominaram a terra do Reino do Norte, que é de Israel, no ano 722 a.C. Também Samaria e o povo de Israel, que é o Reino do Norte, foi dominado. E então é importante aqui que o próprio texto vai dizer que vai chegar um momento que este poder vai se esvair-se, ou vai se exterminar, e no mesmo tempo vai nascer um momento em que o povo já esperava a partir de outros profetas que já haviam anunciado. Um momento onde a justiça, a paz, a harmonia vai ressurgir de novo no meio do povo de Israel. E é importante nós vermos que no Cântico de Azarias, já no Salmo, é a continuação do louvor. E é importante nós percebermos que durante toda essa semana, a palavra que mais apareceu é a palavra bendizer. A palavra bendizer vem de bênção. Para os judeus, essa palavra bênção, ela é muito forte. Ela também é fundamento da fé. Porque bênção não é uma montanha, muitas vezes, como nós ouvimos hoje, de muitas lideranças dizendo você não tem a bênção de Deus, como dinheiro, propriedade, bens. Não tem nada a ver com isso. Desde a origem, talvez, um dos textos belíssimos que nós encontramos a palavra bênção, lá no livro dos Números, do Antigo Testamento, no livro do Pentateuco, capítulo 6, versículo 21, nós vamos encontrar que a bênção, ela simboliza a ação boa, uma prática boa. É a justiça boa, que envolve e devolve a dignidade humana. Mas não com bens, propriedades, como muitos falam. A bênção é fazer com que todos possam ser atingidos, no bom sentido da palavra, com o bem divino e com o bem humano também.
para que todos vivam sem desigualdade, sem injustiças, sem violências. Vivam na paz e na justiça, como diz até um dos versículos bíblicos do Salmo 84, 85. Justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz têm que andar juntos. Mas o que significa justiça e a paz, né? Nos dias de hoje, naquela época? É muito importante também nós pensarmos sobre isso. E o Evangelho de hoje, do Lucas, nos ajuda a perceber que o fim não é o fim das pessoas, não é a tragédia. Aqui é a teologia, podemos dizer assim, escatológica, também apocalíptica, mas sem destruição, mas sim é a manifestação do próprio ressuscitado. Por isso o Filho do Homem, que as pessoas estejam em pé quer dizer ser discípulo, ser discípula, estar de prontidão para trabalhar e fazer com que a realidade que se estava vivendo naquele contexto do ano 80, 90, pudesse ser transformada, pudesse ser uma realidade de vida e não de morte, como estava acontecendo. E é importante, então, que a leitura do Evangelho de hoje nos ajude a melhorar a nossa fé, no sentido de nós irmos também amadurecendo. Porque a leitura do Evangelho, constituído somente de 3 versículos, é para a conclusão do calendário litúrgico, sugerido então pela Igreja Católica. Mas o versículo 34 é uma chamada de atenção por Jesus pelo escritor do texto, que se recebeu o nome, ou deu o nome de Lucas. Mas é a comunidade de Lucas. É uma chamada para o encorajamento. Não é uma chamada de lição de moral, um moralismo, tem nada a ver com isso. Mas sim, é um encorajamento. Na época, estava havendo um esfriamento da fé em Jesus, devido às perseguições do imperador romano Domiciano, que havia imposto o culto de adoração a si mesmo. Lucas mostrou a palavra de Jesus chegando no coração para não perder a sensibilidade pela gula. E a gula pode simbolizar o egoísmo, o individualismo, narcisismo, o fechamento do meu ser sozinho, isolado da comunidade, da coletividade. A embriaguez, ela pode ser, na Bíblia, a perda da lucidez, da consciência e até mesmo da capacidade de nós refletirmos e sentirmos o que está acontecendo uns com os outros na sociedade ou na comunidade onde nós estamos vivendo. As preocupações da vida exacerbadas, preocupações muitas vezes somente no meu eu, esquecendo dos outros, esquecendo que os outros também estão sofrendo. E é importante aqui que Lucas salienta o pedido para que rezem. E rezar aqui no Evangelho é muito importante, porque a palavra oração também é um movimento para que nós tenhamos em mente o que Jesus havia ensinado. São os ensinamentos de Jesus que têm que ser lembrados. Não só lembrados, mas lembrados e praticados. Porque quando nós vamos olhar no Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar que tanto Lucas quanto Mateus escreveram a oração do Pai Nosso. Marcos e o evangelista João não citaram a oração do Pai Nosso, mas Lucas enfatizou o Pai Nosso. E como é importante nós percebermos que no capítulo 11 de Mateus, ou melhor, de Lucas, nós vamos encontrar essa oração. E rezar o Pai Nosso, o que significa? Rezar o Pai Nosso nesse contexto, aqui não fala, o texto de hoje não fala, mas pede que rezem. Mas se nós já estamos no capítulo 21, quase que concluindo o Evangelho de Lucas, que são 24 versículos, lá no 11 nós já ouvimos Jesus ensinando, transmitindo, partilhando com os seus discípulos a oração do Pai Nosso. E quando nós falamos a oração do Pai Nosso, é a oração do Pai Nosso, a oração da Mãe Nossa e a oração do Pão Nosso. Porque é interessante aqui que no mundo de injustiça, de violência, de pobreza, de miséria, de exploração, rezar a oração do Pai Nosso, Pão Nosso, que se mistura. Não adianta só Pai Nosso, e muitas vezes Pai Meu.
ou divindade minha, no individualismo até na fé, mas sim é importante perceber se a minha fé, a minha religião, a minha espiritualidade, a minha mística me leva também à partilha do pão. Porque o pão não é só o pão de trigo, de centeio, de cevada, mas pão é tudo aquilo que faz o outro viver. Também o alimento. Lembremos que nós estamos vivendo numa precarização muito grande no Brasil e no mundo de pessoas que passam fome. E que tal nós, neste momento de conclusão do calendário litúrgico, nos preparando para o Natal, e se nós temos condições, que tal nós começarmos a fazer esse tipo de caminhada, esse tipo de itinerário na fé, na espiritualidade, na mística, a partir da partilha do pão? Todos nós, eu acho, cristãos e cristãs, nós temos já como hábito, como costume a oração, mas ainda muitas vezes falta o hábito da doação. Doação no sentido de partilha. Princípio fundante da fé cristã. A partilha, a solidariedade, a partilha também, sem dúvidas, do pão nosso de cada dia. Para concluir, é interessante que na primeira leitura nós víamos então as 4 feras. E é importante que no texto do profeta Ezequiel, nós vamos encontrar uma outra visão do profeta. E nessa visão, ele mira, ele vê 4 animais. Olha que interessante. Daniel vê 4 feras. Ezequiel, 4 animais. Já suaviza, já melhora, por exemplo assim, o ambiente. E é interessante que os teólogos, as teólogas, os biblistas, as biblistas, eles vão dizer que esses 4 animais de Ezequiel, eles se sobrepõem no bom sentido da palavra, para substituir toda aquela tirania, todo aquele reino de violência, para um reino onde o filho do homem para dizer da encarnação, do divino que se faz gente, e se concretiza nos 4 animais a partir dos textos de cada um dos evangelhos. Ezequiel, tendo essa visão dos 4 animais, vê o leão, que representa o evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. O homem, ou a pessoa humana, representa o evangelho de Mateus. A águia representa o evangelho de João. E o touro, o evangelho de Lucas. Que Jesus de Nazaré nos ajude a criarmos um reino sem reis, sem rainhas, sem príncipes, sem princesas, mas um reino onde todos nós podemos dizer e chamarmos uns aos outros de irmãos e irmãs. Onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver trevas, que eu leve a luz; onde houver discórdia, que eu leve a concórdia; onde houver desespero, que eu leve a esperança; onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Que o Deus da vida, o Deus de Francisco de Assis, o Deus da grande Irmã Dulce e Irmã Dorte, esteja sempre conosco. Um abraço a todos e a todas.